Fala Contras. Bom, acabou o Mundial de Clubes, né? Apesar de eu estar gravando esse vídeo antes da final que vai acontecer entre Chelsea e PSG, né? O Paris Saint-Germain, o grande Paris Saint-Germain, talvez o melhor Paris Saint-Germain da história aí que tá ganhando tudo. Acabou, né? O Mundial de Clubes, praticamente. Para os brasileiros, acabou com o Fluminense ali na semifinal, onde perdeu por 2-0 para o Chelsea. E né, eu fiz aqui um acompanhamento nesse canal dos brasileiros. Né? Esse canal a gente fala só de brasileiros. Tá aí a camisa da seleção de cabeça para baixo, que é a prova. E eu fiz aqui, né, uma cobertura, ou tentei fazer uma cobertura dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes, para que a gente tivesse, né, um olhar, né, mais de, sei lá, torcedor, apesar de que, né, eu tenho um tom, eu imprimi um tom aí, um tanto, vamos assim dizer, executivo, né, um tom aí burocrático. Tô tentando mudar isso, tá? Porque eu tô começando, gente, me ajuda aí. Mas aquele bom, a gente não vai ouvir mais, pelo menos aí, né, na tela da nossa TV, ou na tela do nosso telefone, ou na tela do nosso computador também, porque o Mundial de Clubes está acabando, para os brasileiros já acabou. Mas eu vou tentar aqui nesse vídeo analisar, né, analisar aí de acordo, né, dentro das minhas limitações, obviamente, tentar analisar o saldo que fica do Mundial de Clubes para o futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro que teve aí 4 representantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, e esses times, né, que chegaram aí com uma certa desconfiança, vamos assim dizer, e os brasileiros, na minha opinião, não fizeram mal não, sabe, não passaram vergonha, como muita gente pensou, como eu pensei no início, né, do campeonato ali, antes da Copa. Eu pensei que não, os clubes brasileiros não vão passar aí da primeira fase, eu pensei isso, né, mas enfim, mordi a língua. Mas antes de começar aí com essa minha análise, que eu vou tirar do meu mais profundo cerebelo, peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você achou aí do Mundial de Clubes, né? Os brasileiros no Mundial de Clubes. O seu clube foi? O time do seu coração participou do Mundial de Clubes? Bom, deixa aí nos comentários. E se seu time não foi, deixa aí nos comentários também. Você quer que o seu clube participe aí de um Mundial de Clubes? Aí parece que vai acontecer em 2029 e parece até que vai ser aqui no Brasil, tá? Mas pelo amor de Deus, FIFA, que não seja de novo nos Estados Unidos, porque lá ninguém gosta de futebol, né? Eles chamam até futebol de outro nome. Mas você gostou, não gostou? Bom, deixa aí nos comentários e também se inscreve aqui no canal, que tem vídeo aí quase todo dia, quase toda semana. Bom, peço para você deixar a sua inscrição e ativar o sininho aí, que para tocar, e toda vez que eu lançar vídeo aqui, você vai receber na tela do seu telefone uma notificação. Bom, vamos falar aí dos clubes brasileiros, né, no Mundial. Então, os clubes brasileiros, como eu falei, que foram chegaram lá como patinhos feios, né? O Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, até fez, vamos assim dizer, essa ressalva ali antes da semifinal contra o Chelsea, né? Ele falou: olha, não, a gente aqui é patinho feio, né? A gente, né, não tá aí nas cabeças do futebol da elite mundial. A gente, né, que chegou aqui desacreditado, e realmente o futebol brasileiro foi muito desacreditado no Mundial, pelo menos até ali, né, no início do Mundial foi muito desacreditado. Mas o futebol brasileiro, né, ou pelo menos esses 4 clubes, não fizeram feio não, pelo contrário, né, o Flamengo ele passou em primeiro no seu grupo, né, um grupo que tinha ali Chelsea, tinha o Esperance, tinha o LA dos Estados Unidos, né, o Los Angeles FC, e os outros 3, né, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, passaram em segundo. Mas cada um desses times
tem uma história muito boa para se contar ainda na primeira fase do Mundial de Clubes. Que, por exemplo, se a gente pegar o Botafogo caiu no grupo da morte. O Botafogo enfrentou ali de cara, né, um Seattle Sounders, e aí você pode dizer, não, mas é um time fraco, eu nunca ouvi falar. Eu pelo menos nunca ouvi falar mesmo, eu não acompanho a MLS, então eu nunca ouvi falar. Mas e tomou pressão, né, tomou um calor ali no final da partida, quase que deixou passar 2 pontos, porque o Seattle Sounders, né, foi para cima do Botafogo. Apesar de estar perdendo por 2-0, foi lá, fez um gol, mas aí o jogo acabou, para sorte do Botafogo. Mas o Botafogo, na sequência, enfrentou o PSG. PSG esse que ganha tudo na França, né? Se bobear aí o técnico do PSG vai ser o próximo presidente da França, porque o PSG, né, tem uma relação muito próxima ali com o poder, né? E o PSG ganha tudo lá na França. E ganhou a Champions League, né, na última temporada. Ganhou a Champions League, bateu aí, né, clubes fortes e multicampeões, né, aí da Champions League. E o PSG foi, né, chegou no Mundial de Clubes como, olha, vai ganhar. E pode ganhar mesmo, né? Porque tá na final aí contra o Chelsea. O Chelsea não é um time aí, vamos assim dizer, da primeira prateleira da Premier League, não é? Mas o PSG chegou grandão, muito grande, né? No Mundial de Clubes. E aí, quando foi enfrentar o Botafogo, assim, de cara, o PSG já pegou e meteu 4 no Atlético de Madrid, né? Eu não vou ficar aqui falando de outros clubes não, tá? Mas é só para dar uma contextualizada. Mas assim, 4-0 no Atlético de Madrid foi enfrentar o Botafogo. E aí, com certeza, o Luiz Henrique, técnico do PSG, pensou assim, Botafogo, quem é Botafogo, hein? Nilton Santos, Garrincha, não, Túlio Maracanã, que isso? Né? Sidorf jogou lá? Não. Então, vamos pegar e tirar 4 ou 5, sei lá, titulares. O Dembélé não podia jogar mesmo, estava machucado. Então vamos colocar aí, né, um time misto aí para enfrentar esse time aí do Brasil. Onde que é o Brasil? Tá. Bom, foram lá, foram enfrentar o Botafogo e o que aconteceu? O Botafogo fez uma partida perfeita contra o PSG. E assim, o Botafogo fez aquilo que ninguém esperava, né? Porque eu lembro dos memes, com certeza você que acompanha o futebol aí pela internet, você sabe, você com certeza chegou a ver os memes que foram criados antes da partida, Botafogo e PSG, né? Batendo massa ali, construindo uma parede na frente do gol do Botafogo, né? Porque ia perder de 8, ia perder de 10. Mas não foi isso que aconteceu. O Botafogo anulou o time dos caras. Lembrando, né? Eu ouvi muita gente falando aí que não, o PSG entrou com o time reserva. Ainda que fosse o time totalmente reserva e só tivesse o goleiro de titular, o Botafogo, em condições normais, vamos assim dizer, não teria chance contra o PSG. Mas não foi isso que aconteceu. O time entrou misto e quando, né, começou ali a segunda etapa, o PSG já estava perdendo por 1-0 e só não entrou o Dembélé, porque não podia jogar mesmo. Mas o PSG foi com uma força, vamos assim dizer, com 90%, né, da sua força máxima para cima do Botafogo, e o Botafogo conseguiu segurar o PSG, né? Barbosa, tinha ali o Jair também na defesa, fizeram uma partida perfeita contra o PSG. E depois o Botafogo enfrentou o Atlético de Madrid, né? Jogou com o regulamento embaixo do braço e foi para o abraço para a segunda fase. Palmeiras oscilou muito, né? Na primeira fase, enfrentou ali o Porto, era, vamos assim dizer, o time mais forte ali do grupo do Palmeiras. O Palmeiras passou em segundo, tomou um calor no último jogo, né, para Inter Miami, mas conseguiu passar. O Fluminense
que na primeira fase fez, né? Eu creio que o Fluminense, né, o Renato Gaúcho, ele usou de uma estratégia para cair na outra chave, porque na primeira, na chave que ele poderia cair, onde caiu o Borussia Dortmund, por exemplo, que foi o primeiro, só tinha europeu, né? Então, aquele jogo contra o Mamelodi Sundowns, que foi o último jogo da fase de grupos, né, o Fluminense enfrentou o time sul-africano, eu tenho certeza que o Renato Gaúcho ele usou de estratégia ali para ficar em segundo, para cair na outra chave, né? Porque na outra chave ele enfrentou, tudo bem, ele tinha Inter de Milão, tinha o Al Hilal, tinha o Manchester City, poderia enfrentar o Manchester City, e aí caindo na outra chave, o Fluminense, né, vamos dizer assim, teve uma chance e aproveitou bem essa chance que teve, porque enfrentou uma Inter de Milão, um time forte, e conseguiu ali espelhar, né, a tática dos caras e ganhou por 2-0. Na segunda partida, enfrentou o Al Hilal e poderia ser um Manchester City, né? Mas enfim, teve a sorte, né, de enfrentar o Al Hilal, mas ainda assim o Al Hilal é um time que tem um investimento que está ali na casa dos bilhões, não é qualquer time. Eu ouvi muito analista de futebol dizendo, olha, esse time do Al Hilal que enfrentou o Fluminense jogaria tranquilamente uma Champions League e avançaria tranquilamente, porque tem ótimos jogadores. E o Fluminense foi lá e conseguiu bater os caras. Conseguiu bater esse time. Time esse que é treinado pelo antigo técnico da Inter de Milão, que chegou 2 vezes, né, ali na final da Champions League. Então, o Fluminense, né, com a estratégia que eu creio que foi uma estratégia, foi proposital, o Fluminense cair ali como segundo colocado no seu grupo para pegar uma outra chave, uma chave teoricamente mais fraca, e ir avançando, e conseguiu ir avançando. Caiu para o Chelsea na semifinal. Mas, enfim, o que eu quero, né, dizer aqui com isso, né, o futebol brasileiro, os 4 representantes do Brasil foram para o Mundial de Clubes, chegaram como patinhos feios e conseguiram resultados expressivos nessa competição. E me chama a atenção, até de mim mesmo, tá? Eu me chamo a atenção em relação a isso. Eu brigo comigo por causa disso. Porque a gente aqui no Brasil, a gente tem uma síndrome, que é a síndrome do vira-lata, né? Como já dizia aí os poetas. Onde a gente acha que tudo que é bom vem de fora. Tudo que é bom vem de fora. Seja a cultura, né? A música, a comida, o futebol. Tudo de bom vem de fora. Nada de bom, né, pra gente tá aqui dentro. Sendo que quando a gente vai lá para fora, os estrangeiros aí, né, os gringos, eles se encantam, sabe, com a cultura, se encantam com o nosso povo. Esses dias eu vi aí, não sei se você acompanha, o Sérgio Sacani, o famoso Gordão Foguete. Ele fala que, olha, o brasileiro ele tem um jogo de cintura em relação ali, né, à ciência, que é muito difícil você ver, né, as pessoas de outros países. E por isso que o brasileiro é muito considerado, né, muito querido ali fora do Brasil, fora do país. Por quê? Porque o Brasil é o Brasil, pô. O Brasil é nós. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. E não por acaso, as nossas jovens promessas, elas saem daqui do Brasil muito cedo para ir para onde? Para o futebol europeu.
né, em regra, né, vão para o futebol europeu. Né, o João Pedro, que fez 2 gols em cima do Fluminense, eliminou o Fluminense ali na semifinal. O João Pedro é cria de Xerém. Né, entrou nas partidas que ele fez no Chelsea, no Mundial, entrou e desequilibrou a partida. Então, nós temos aqui boas peças, bons jogadores. Nós temos aqui um futebol que não é pentacampeão do mundo, para além do clichê, tá? Mas nós temos um futebol muito bom. Mas a gente fica com esse pensamento de, olha, não, Mundial de Clubes, Bayern de Munique, PSG, campeão da Champions, né? O Inter Miami, né, que, enfim, não é um time tão de elite assim, né, em relação ao futebol mundial, mas tem lá Messi, Suárez, né, deram calor no Palmeiras, né, se classificaram, né, perderam para o PSG, mas, enfim, porque tem o Messi, a gente pensa, não, olha, não vai dar pra gente não. Então a gente fica nesse pensamento de, não, a gente vai sofrer, a gente vai perder, acabou pro Brasil, acabou pro futebol brasileiro. E o futebol brasileiro mostrou que dá para competir com esses caras. Dá para competir com esses caras. Mas como que a gente vai competir com eles? É na força da amizade? É na união ali, né, na resenha e tal? Se bobear até dá, né? Se bobear até dá ali, entrar na mente dos caras, se bobear até dá. Mas como que a gente vai competir com eles se primeiro a nossa mentalidade já é de perdedor? Né? Eu falo mesmo, eu pensei comigo, o time que vai mais longe nesse Mundial de Clubes é o Flamengo. E o Flamengo tem um excelente time, um excelente elenco, tem um técnico, apesar de ser novo aí no profissional, técnico que já mostrou que veio, né, que é o Felipe Luiz. Então, enquanto produto de futebol, nós temos um produto excelente para mostrar para o mundo, né? E jogadores aí, né, o John Arias, por exemplo, fez uma Copa do Mundo impecável. Ele está sendo aí, olhado por clubes da Europa. Richard Rios, do Palmeiras, idem. Então, né, o próprio Renato Gaúcho, que é considerado aí um técnico obsoleto aqui no futebol brasileiro, ele foi elogiado por Simone Inzaghi, pelo Maresca, né, que é o técnico do Chelsea. Então, nós temos um produto futebol do Brasil, é um ótimo, um excelente produto. Mas a gente vai cair, sabe aonde? Sabe por quê? Na minha opinião, pelo menos, a gente não vai para frente em relação, né, ao nosso futebol. A culpa muitas vezes é da gestão desse futebol, da gestão desse produto. E aí a gente tem uma CBF, né, que em alguns outros vídeos eu já falei aqui, a CBF que não tá nem aí, né? Não tá nem aí. Agora tem um novo presidente novo, né, novo de idade. E vamos ver aí o que vai sair, né, dessa gestão. Mas ele já prometeu aí algumas mudanças de calendário, redução ali das datas dos estaduais. Então, são coisas que a gente precisa de consertar, né? Consertar no futebol brasileiro para que a gente tenha um produto, para que a gente tenha um futebol competitivo em relação ao futebol que é jogado aí no mundo, né? Onde a gente não fique só criando bons jogadores, né? Ali revelando bons jogadores e vendendo, e muitas vezes vendendo por um preço muito baixo. Mas então a gente tem que manter todos os jogadores aqui no Brasil? Se possível, sim. Se possível, sim. Se possível, montar uma liga forte, né, de futebol aqui no Brasil,
tentar investir mais em marketing no futebol aqui do Brasil, aqui do país, tornar esse futebol competitivo para que a gente consiga aí até mais recursos. Mas tudo isso depende o quê? De gestão. A gestão da CBF, né, o Chauad, sei lá, o nome do novo presidente, mas começa com X o sobrenome dele. Que ele possa fazer uma gestão aí onde coloque o futebol brasileiro onde ele merece estar, que é num patamar elevado. Que é o Brasil, né, aí o 7-1 que levou ali em 2014 em casa, 7-1 para a Alemanha, 4-0 para a Argentina nas eliminatórias. O futebol brasileiro que virou piada, né? Pra gente já era piada, né? Porque o brasileiro faz piada de tudo. Mas o futebol brasileiro de respeitado, dentro dos gramados pelo menos, começou a se tornar piada, né? Passou a se tornar piada. E falta muitas vezes a gestão, né? O calendário, o terrível calendário do futebol brasileiro, né? O Enzo Maresca, que é o técnico do Chelsea, né, quis dar aquela cartada de: olha, a gente tá em final de temporada, quantos jogos aí o Fluminense fez, né? Os clubes brasileiros fizeram antes aí do Mundial. Fizemos mais, né? Fizemos mais que eles. E olha que a gente tá no meio da temporada. E eles estão já no final da temporada. Para eles o Mundial era mais ou menos como um torneio de verão, né? Para a gente é meio de temporada. E a gente jogou mais que eles. Então, enxugar o calendário, reduzir, como já é uma proposta do novo presidente da CBF, reduzir as datas dos estaduais. Isso é importante para que a gente tenha aí um futebol competitivo e nas próximas edições, se tiverem, né? E mesmo se não tiver um mundial, super mundial, como teve, né, aí nesse mês, no mês passado, esse mês, tem os intercontinentais no final do ano. E aí sim, os clubes brasileiros, pelo menos, estão aí em final de temporada. E vão ter aí mais uma esticadinha, né, no calendário para poder participar dessa competição, que é uma competição FIFA. E aí fica a questão, né? Como que a gente vai enfrentar esses grandes mundiais? Olha, o Botafogo perdeu para o Pachuca, né, no ano passado. O Super Botafogo, que venceu o Libertadores brasileiro, foi pro Intercontinental e perdeu pro Pachuca. Tudo bem, cansaço e tudo mais, mas a gente está vendo aí um futebol cada vez mais competitivo. Já era, né? Mas o que eu quero dizer, na verdade, é essa integração, não é? A gente está vendo cada vez mais campeonatos ou torneios que, né, tem aí, né, clubes se enfrentando, né, clubes que talvez nunca se enfrentariam. Caso mesmo do Botafogo contra o Pachuca. Então, se a gente começar a enxergar o futebol como um produto que pode inclusive trazer investimento, resultado, lucro para o nosso país, né, para os clubes, para os jogadores, né, fazer com que a cultura do futebol ela se torne cada vez mais parte da cultura do brasileiro. Muita gente vai dizer: não, mas já é. Bom, se parece que nos últimos anos não vem sendo. Porque a seleção brasileira mesmo, a gente teve que importar um técnico italiano, que é o Ancelotti. Que ele tenha toda a sorte do mundo aí à frente da seleção. Mas e os nossos técnicos? O Renato Gaúcho, com todo aquele lado boleiro dele, ele mostrou que é um bom técnico.
Tem gente que vai falar, não, mas olha, lampejos, né? Tá um torneio ou outro, ele pega e faz uma coisa ali vistosa. Não, se der um time preparado, se der um time com, né, investimento ali para ele, será que ele vai ficar só ali no feijão com arroz mesmo? Olha o que ele fez no Mundial. Né? E, de novo, eu vou repetir, em relação ao chaveamento ali da segunda fase, ele aceitou ficar em segundo lugar no seu grupo para pegar uma chave teoricamente mais fraca. Isso também, ó, é estratégia do técnico. Você concorda, não concorda? Deixa aí nos comentários. Então, isso precisa, né? Aí eu volto a dizer, né? A síndrome de vira-lata. Será que a gente está olhando o futebol brasileiro só como, não, só para zoar o amiguinho, só para zoar o vizinho? Ou a gente quer que o futebol, como um todo, o futebol brasileiro, né? Ele como um todo se torne um produto, se torne um espetáculo, não só para nós, mas também para todo mundo. E que os nossos clubes se tornem mais competitivos aí em relação aos outros clubes aí no mundo. Bom, é algo a se pensar. Essa é a minha opinião, tá bom? E eu vou pedir para você deixar a sua opinião aí nos comentários. O que você achou dos brasileiros, né, os clubes brasileiros aí no Mundial de Clubes. Você gostou, não gostou? Seu time foi, não foi? Bom, deixa aí nos comentários. Deixa o seu like também nesse vídeo, beleza? E se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo aí quase todo dia. E ativa o sininho também para sempre receber notificação aí dos vídeos, beleza? Até o próximo vídeo!